Bom, gente, na aula virtual que nós tivemos, na última sexta-feira, nós vimos um pouquinho da introdução da estática, né? Falamos de estática de um ponto material, que aí teria a condição de equilíbrio, força resultante igual a zero apenas. E aí eu fiquei prometendo falar sobre a estática de um corpo extenso, né? A gente resolveu um exemplo e tal. Então, quando é que a gente vai considerar o corpo extenso? Quando a gente considera as dimensões desse objeto, tá? Então, se eu considerar que esse objeto pode ter, por exemplo, comprimento, área, volume, o que pode acontecer? Esse objeto pode girar em torno de um eixo. E aí, se esse objeto pode girar em torno de um eixo, ele pode fazer não só um movimento de translação, que é simplesmente sair do lugar, que é quando a gente aplica uma força, mas também pode fazer um movimento de rotação, que é quando ele literalmente gira em torno de algum eixo ou do seu próprio eixo, tá? E aí, quando a gente fala em rotação e a gente considera as dimensões do objeto, a gente tem que introduzir uma nova grandeza física. O nome dessa grandeza física é popularmente conhecida como torque, tá? Mas o nome oficial dela é momento de uma força. O que é o momento de uma força? O momento de uma força vai caracterizar a capacidade desse giro acontecer. Esse giro que eu digo é a rotação em torno de um eixo, quando o objeto pode girar, tá? Eu tenho um exemplo aqui de uma chave de roda. Eu vou ter que aplicar uma força para que o eixo dela vai ser aqui na ponta, tá? O eixo dela faça com que ela gire para soltar ou apertar um parafuso. Então, quando eu aplicar uma força, eu vou ter que aplicar uma força com uma determinada distância em relação ao eixo, né? Aplico essa força, nesse caso aqui eu vou aplicar uma força de 10 newtons e vou empurrar, por exemplo, essa chave de roda para baixo. A distância com que eu estou aplicando essa força do eixo de rotação, ou seja, em torno do qual vai acontecer esse giro, eu tenho que considerar em metros, né? Para eu ter aí uma unidade do sistema internacional. E aí, a junção, se eu considerar a força aplicada e a distância de onde eu apliquei essa força até o eixo de rotação, multiplicando essas duas grandezas, eu tenho a grandeza chamada torque, momento de uma força. Ela é representada pela letra M maiúsculo, tá? Então, o momento dessa força que vai caracterizar a capacidade de acontecer esse giro aqui, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, eu calculo fazendo o valor da força aplicada em newtons vezes a distância, que não é deslocamento, tá? É a distância do ponto onde eu apliquei a força até o meu eixo de rotação, ok? Então, aqui eu tenho 10 vezes 0,3 em metros, né? E aqui eu teria 10 vezes 0,45. Se eu quiser trabalhar com o sistema internacional, eu teria que fazer a conversão aqui dos centímetros em metros, ok? Percebam que quanto maior a distância de aplicação da força, ó, quanto maior o D aqui, maior vai ser o momento. Então, eu vou ter uma capacidade de giro maior aqui quando eu estiver aplicando a força mais longe, com uma distância maior do meu eixo de rotação, ok? A unidade na SI é Newton vezes metro, que é a unidade de força vezes a unidade de distância. E não esqueço desse detalhe, né? De que, ampliando aqui a distância, eu tenho uma maior capacidade de giro. Eu tenho um momento de uma força maior, ok? Aqui tem um exemplo só para a gente identificar as forças que estão contribuindo para que aconteça um giro, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um ponto de apoio. Eu vou considerar como meu eixo sendo esse ponto P aqui e uma barra. Essa barra, se eu deixar o ponto P preso aqui a alguma estrutura e eu puder deixar essa parte aqui móvel, ela vai poder girar, tá? Então, ela vai poder fazer esse movimento de rotação assim, se eu fizer sentido anti-horário, essa pontinha aqui vai poder girar, ou então pode ser assim, no sentido horário, ok? Eu vou aplicar 3 possibilidades de força. Eu vou aplicar um F1, um F2 e um F3. E aí, essa aplicação dessa força vai acontecer a 0,2 metros desse ponto que eu defini como sendo o meu eixo de rotação, ok? 0,2 metros ou 20 centímetros. Vamos lá. Eu vou aplicar uma força F1 perpendicular a essa barra aqui, ó. Se eu aplicar a força totalmente perpendicular, eu vou ter toda essa força contribuindo para que aconteça o giro, tá vendo? Eu aplico essa força aqui, ó, de cima para baixo
eu vou fazer com que essa barra, se eu aplicar só essa força, eu vou fazer com que essa barra gire no sentido horário. E todo o valor dessa força está contribuindo para o movimento, eu não preciso decompor essa força. Então, para calcular o momento aqui, eu vou fazer o quê? F1, que vale 100 newtons, e vou multiplicar por 0,2, que é a distância do ponto onde eu apliquei a força até o eixo de rotação. E aí eu tenho o cálculo do momento dessa força, tá? Multiplico 100 vezes o 0,2, eu vou ter o momento. Só que a questão está pedindo assim, em que sentido vai girar a barra? Bom, se for o F1, vai girar somente no sentido horário, ok? Agora, olha para o F2. O F2 aqui, eu vou estar puxando essa barra, tentando fazer com que ela venha para a direita, né? Essa força F2 serviria para contribuir aqui, não com uma rotação, mas sim com uma translação. Eu teria que soltar aqui o eixo e esse objeto se movimentaria para a direita, aconteceria uma translação para a direita. Não é o caso, não vai acontecer giro. Então, quando a força for na mesma direção aqui, ó, que tem o objeto em relação ao eixo, ela não produz momento, ela não produz torque, tá? Então, o F2 não vai fazer giro. Agora, o F3, percebam que ele tem uma inclinação aqui em relação à direção que está a minha barrinha. Ela tem uma contribuição no eixo X e no eixo Y, que foi o que a gente estudou na aula anterior. Então, essa força 3 aqui vai contribuir para que aconteça algum giro aqui? Até vai, mas não totalmente. Parte desse F3 não vai contribuir, que é o F3 projetado no eixo X aqui. Projetado para a mesma direção em sentido que o F2. Então, esse F3, se eu fizer F3 cosseno de 30, eu vou ter uma parte de F3 que não vai contribuir para o giro. Mas eu tenho uma parte desse F3 que pode ser projetada para o eixo Y aqui. Aí faria com que a barra girasse no sentido anti-horário. Então, o F3 contribui, poderia calcular esse F3 que contribui para o giro, né? Seria F3 seno 30. Contribui para o giro, não totalmente, mas parcialmente no sentido anti-horário, ok? Então, F1 contribui para que gire no sentido horário, F2 não contribui para giro nenhum, e F3 contribui parcialmente, né? Só F3 seno 30, para o sentido anti-horário, ok? E aí a gente define que eu posso ter um sistema, eu posso ter um objeto sujeito à ação de várias forças. Cada força dessas vai produzir um momento. Então, o momento ou torque de uma força está relacionado à aplicação dessa força e à distância até o eixo. Se eu quiser fazer o momento resultante, eu tenho que fazer o quê? O somatório de todos esses momentos, de cada uma dessas forças. Eu vou ter um M1 aqui de uma força 1 vezes uma distância 1. Um M2 aqui de uma força 2 vezes uma distância 2. E aí por diante, tá? Só que tem um detalhe. Esses momentos eles podem ter sinais. E a gente tem que definir quem vai ser o momento positivo e quem vai ser o momento negativo. É uma questão de referencial. Mais pra frente a gente vai ver qual é a definição que a gente vai adotar. Quem quiser adotar uma outra definição não tem problema. É uma questão de referencial, tá? A gente que escolhe o referencial. Então agora que a gente está falando de corpo extenso e não mais de ponto material, aquela nossa condição para que aconteça o equilíbrio, ela aumenta um pouquinho. Antes, quando a gente considerava ponto material, a condição de equilíbrio era que o somatório de todas as forças atuando no meu objeto fosse zero. Dessa forma, o meu objeto está em equilíbrio, ele não vai fazer translação, ou seja, não vai sair do lugar. Mas para que ele seja considerado um corpo extenso e esteja em equilíbrio, eu preciso aplicar mais uma condição. Ou seja, que o somatório dos momentos das forças aplicadas nesse objeto também seja zero. Então, agora surge mais uma condição de equilíbrio, somatório dos momentos igual a zero, tá? Somatório das forças igual a zero impõe que o meu objeto não vai sair do lugar, não vai se deslocar, de forma translacional. Não vai nem para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Agora, essa condição aqui, que o somatório dos momentos é zero, vai garantir que meu objeto não translade, mas também não rotacione, não gire em torno de algum eixo, ok? Aqui é só para a gente lembrar o que é centro de gravidade. Se a gente tiver um objeto que ele for homogêneo, ou seja, sua massa é totalmente distribuída de forma homogênea,
a gente normalmente define como centro de gravidade do objeto como sendo o centro simétrico dele, tá? Mas às vezes a gente não tem objetos homogêneos, por exemplo, o nosso corpo. O ponto de equilíbrio do nosso corpo, onde nós conseguiríamos nos equilibrar, nem sempre vai ser exatamente no centro simétrico, até porque a gente não tem uma simetria regular, né? Então, se eu tiver um objeto que não está distribuído uniformemente de acordo com a sua massa, eu não posso garantir que o centro de massa dele, o centro de gravidade dele, vai ser exatamente no centro simétrico, tá? Então, o centro de gravidade é onde eu consigo equilibrar o meu objeto. Nesse caso, a menina que está segurando o objeto, aproximadamente com distribuição de massa uniforme, né? Tem uma pontinha aqui que mostra que é diferente essa ponta dessa, é um cabo de vassoura. Mas o centro de gravidade vai ser aproximadamente no meio do bastão. Se eu tivesse já uma densidade um pouco maior do lado de cá, por exemplo, do que do lado de cá, eu teria que colocar a mão da menina aqui um pouquinho mais para a direita para conseguir fazer o equilíbrio desse objeto, né? Aqui alguns exemplos de centro de gravidade, aqui ó, quando não é simétrico, né? Quando não é simétrico, eu não tenho como definir matematicamente onde é o meio, eu tenho que fazer por densidade. E aqui quando tem a distribuição homogênea de massa, aí vai ser sempre no meio, ó, sempre bem certinho no meio. Ponto de equilíbrio. Ok? Aqui, ó, a gente vai definir o sinal do momento, tá? Essa bolinha vermelha é o meu eixo de rotação. Essa linha aqui é o meu objeto que vai rotacionar, que pode girar, tá? E aí aqui é a força que eu estou aplicando. Se eu aplicar a força nesse sentido de direção aqui, ó, eu vou fazer com que esse objeto rotacione no sentido, ó, horário, tá vendo? Giraria esse objeto para inicialmente descer, fazer o giro, depois a outra ponta começa a subir. Quando eu defino o sentido horário, eu vou dizer que o meu momento, o momento dessa força aplicada em relação a esse eixo aqui, ó, o momento de F em relação ao eixo O, vai ser negativo. É uma definição por referencial. A gente está escolhendo esse referencial e adotando essa forma de avaliar o sinal, tá? Posso fazer o contrário também. Mas vamos deixar combinado assim. Agora, se eu tiver esse mesmo eixo aqui, ó, e eu aplicar a força inclinada, é aquilo que eu tinha dito, né? Eu tenho que decompor parte dessa força, nem vai ter torque associado, o Fx aqui nem vai fazer momento, e vou ter uma força Fy aqui, tá? Essa força Fy vai fazer com que gire no sentido anti-horário, ó, Fy vai girar no sentido anti-horário. Então, essa aqui vai gerar momento. E eu vou fazer F seno θ, né? Vezes a distância aqui, ó. Então, por isso que fica FD seno θ, ok? Por que ficou positivo aqui? Bom, a gente tinha definido que sentido horário era negativo. Então, sentido anti-horário ficou como sendo positivo. Então, grava assim, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Ah, professora, mas eu quero que o anti-horário, porque anti me lembre uma coisa negativa. Quero colocar o anti-negativo. Não tem problema, tá? É só uma forma de a gente adotar um referencial aqui, ok? Aqui é mais um exemplo. Eu tenho uma chave, esqueci o nome dessa chave, e aí eu tenho aqui, ó, que definir sempre quem é o meu eixo de rotação, né, em relação ao qual eu vou calcular o momento, e onde eu vou aplicar a força para que aconteça esse giro, tá? Então, meu eixo de rotação é o parafuso, e eu vou aplicar uma força aqui, perpendicular, a 20 centímetros do local onde eu considerei meu eixo de rotação. Então, tá aqui o F sendo aplicado a 20 centímetros. Ah, tá aqui, ó, chave de boca. Usando uma chave de boca, semelhante à da figura, a força que produzirá esse torque é... Que torque? Ele está dizendo aqui que o momento é 60 Newton vezes metro. Eu quero que o momento seja 60 Newton vezes metro. Então, que força que, quando for multiplicada por essa distância, vai dar 60. É claro que a distância, como o torque aqui está em Newton vezes metro, a distância tem que estar em metros também. Então, 0,2, né? Então, qual é o número que multiplicado por 0,2 vai dar 60? É só, né, substituir na equação, o momento é força vezes distância, passo 0,2 dividindo. Então, para que eu tenha um momento de 60 Newton vezes metro, eu preciso aplicar uma força de 300 newtons, ok? Formulazinha bem simples para calcular o momento de uma força, né?
Aquilo que eu já tinha falado, né? As condições, que a soma de todas as forças tem que dar 0, para que ele esteja em equilíbrio. E a soma de todos os momentos também tem que dar 0. Só não esqueça daquele detalhe de que o momento no sentido horário a gente vai considerar como sendo negativo e no sentido anti-horário como sendo positivo. Aí aqui eu tenho um exemplo que diz assim, uma barra AB. AB é para definir quem é a barra, tá? Eu tenho que sempre definir quem é o meu objeto que vai ser rotacionado, bem como em relação ao qual eixo vai acontecer essa rotação. Às vezes eu posso até mudar o eixo, tá? Então, essa barra aqui, ela é homogênea. Isso significa que o centro de gravidade dela vai ser simétrico, aqui vai ser bem no meio dela, tá? Ela tem 80 centímetros de comprimento, então do ponto A até o ponto B aqui eu tenho 80 centímetros de comprimento. E o peso dela é de 50 newtons. Eu não posso desprezar o peso da barra, tá? Eu tenho um peso de 50 newtons. E ela está apoiada num ponto O, como mostra a figura aqui. Tá aqui o ponto O. O peso Q, aqui, ó, é de 100 newtons. Para o equilíbrio horizontal da barra, deve-se suspender a extremidade A um peso. Então, vocês concordam que para aqui, se eu não tiver nada aqui, ó, apoiado aqui na barra, eu vou ter uma barra de peso de 50 newtons e vou ter um objeto Q aqui suspenso no lado direito do eixo, assim como o peso também está no lado direito do eixo. Depois eu vou dizer para vocês onde é que tem que colocar o peso. O que vai acontecer com esse sistema? Essa barra vai inclinar, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um outro peso aqui para compensar a força que está sendo feita aqui do lado direito, para que essa barra fique em equilíbrio, como se fosse uma gangorra. Eu vou tentar compensar aqui o peso do lado de cá, para que ela não rotacione no sentido horário. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que colocar as condições de equilíbrio aqui. Eu vou dar uma condição de equilíbrio para esse meu sistema, porque o equilíbrio é o que eu quero. Eu quero o equilíbrio horizontal, eu quero que ela fique na horizontal. E eu vou ter que calcular o valor desse peso aqui do bloco A, tá? Essa força peso aqui, ó, de 50 newtons, é o peso da barra. Onde eu vou colocar o peso da barra? Então, eu só vou dar um pause aqui para poder representar para vocês. Espera aí. Bom, então eu coloquei aqui o peso da barra de 50 newtons. Como ela é uma barra homogênea, a distribuição de massa dela é uniforme, onde vai acontecer a aplicação do ponto de apoio dessa barra. Não é o eixo aqui é um ponto de apoio também, mas o centro de gravidade dela vai ser sempre no meio, tá? Então, eu vou colocar aqui no meio que ela tem uma força que está apontando para baixo, o peso sempre aponta vertical para baixo, 50 newtons, tá? O peso do objeto Q aqui, a questão me dava, era de 100 newtons, então vou colocar aqui na outra extremidade, tá? E a força A eu vou aplicar aqui numa distância de 20 centímetros do meu eixo. É importante a gente saber que distância o peso dessa barra está do eixo e que distância o ponto Q aqui também está em relação ao eixo. Vamos lá. Se a barra tem 80 centímetros ao todo e daqui até aqui tem 20, daqui até no ponto 50 aqui vai ter quanto? Vai ter mais 20. Por quê? Porque se ela tem 80 ao todo, o centro de massa dela vai ficar 40 para cá e 40 para cá. Então, vocês desenhariam aí 40 centímetros aqui de PA até 50 e 40 centímetros de 50 até 100. Portanto, do eixo até os 50 aqui eu tenho 20 centímetros. E o ponto Q aqui, ó, se aqui era 40, até no eixo o ponto Q vai estar 60 centímetros. Então, guarda essas informações aí para vocês. Vamos lá. Qual é a condição de equilíbrio que eu vou ter que dar para essa barrinha? Que o somatório dos momentos tem que dar 0. Eu vou dizer que momento resultante tem que ser igual a 0, tá? Vocês podem usar uma outra forma de resolver. Vocês podem calcular os momentos do lado esquerdo e dizer que eles têm que ser iguais aos momentos do lado direito. Também dá certo, tá? Mas eu vou usar aqui a norma mais culta para resolver, que é somatório de momentos igual a 0. Vamos lá. Como é que eu calculo o momento do peso de A? O momento do peso da barra, que eu vou chamar de P, e o momento do peso Q. Tem que calcular esses momentos e a soma deles tem que dar 0. Vamos lá. O momento do peso A vai ser o peso A multiplicado pela distância que o peso A está do eixo.
Vou transformar em metros, tá? Como aqui é uma igualdade igual a zero, se eu colocar tudo em centímetros aqui não tem problema. Mas vamos calcular certinho, né, como manda o Sistema Internacional. 0,2 metros. Esse momento tem que ter sinal, tá? O eixo tá aqui. O peso de A faria a minha bola girar para o sentido horário ou anti-horário? Seria o sentido anti-horário, né? Ó, se tivesse só o peso de A, essa barra giraria como? No sentido anti-horário, então ele seria positivo. Agora vamos calcular o momento do peso da barra. A força, peso, multiplicada pela distância. Qual o valor da força-peso? 50. E o valor da distância que ela está do eixo? 0,2 também. Agora vamos olhar para o sinal delas, desse momento. Se tivesse só o peso da barra aqui, ó, e o eixo está aqui, esse objeto giraria no sentido horário. E sentido horário, o momento é negativo, tá? Agora vamos pensar no momento do Q aqui. De novo, força vezes distância. A força de Q é 100 e a distância que o 100 está do meu eixo é de 60 centímetros. Lembra? 40 até no meio da barra, mais 20 aqui. 60, 0,6. Agora vamos pensar no sinal dele. Se tivesse só o momento de Q aqui, ó, a força está apontando para baixo, o eixo de rotação está aqui. Isso aqui giraria no sentido horário. Sentido horário, o momento é negativo, tá? Quando eu somar isso tudo, tem que ser igual a 0. Agora eu vou resolver aqui. 0,2 PA é menos 50 vezes o 0,2, que vai dar 10, menos 100 vezes 0,6, que vai dar 60, igual a 0. Então, eu vou ter que 0,2 PA é igual a menos 70. PA é igual desculpa que eu não mexi no sinal aqui, né? 70 positivo. PA é igual a 70 dividido por 0,2, ou 70 dividido por 2 vezes 10 na menos 1, que vai dar 350 newtons, né? 70 dividido por 2, 35. Com mais um 0, 350 newtons. Então, para que aconteça o equilíbrio aqui, para que essa barrinha não gire nem para o lado horário, nem para o sentido anti-horário, eu tenho que colocar aqui no ponto A um objeto que tenha um peso de 350 newtons. Certo? A gente vai resolver também o exemplo 3, porque ele traz umas informações de forças que a gente não falou no exemplo anterior, tá? Aqui eu tenho uma barrinha, de novo, na horizontal. Aqui eu tenho um ponto de apoio. E aqui eu tenho uma corda, fazendo com que essa barrinha fique suspensa aqui, tá? Aqui no ponto B eu tenho a corda e aqui no ponto A eu tenho um ponto de apoio. Ela aqui diz que ela está em equilíbrio, na posição horizontal, e que a barrinha tem um peso de 90 newtons. Então, eu teria que desenhar o peso. Como ela é uma barra homogênea, esse peso de 90 newtons ficaria bem aqui no meio da barra, né? Se tem 4 metros ao todo, esse peso da barra vai estar a 2 metros do meu ponto de apoio e a 2 metros dessa corda aqui no ponto B. Aí a questão diz, represente as forças que agem na barra. Vamos lá, gente, eu tenho já uma força representada aqui que eu vou chamar de P. Peso da barra mesmo, P. Agora, eu também tenho outras forças. Vamos lá, que outras forças eu tenho? Eu tenho a força da corda aqui, que está fazendo com que essa barra não desça. Então, ela está apontando para cima. Não tem flechinha para cima aqui? Tem. Então, ela vai estar apontando para cima aqui, né? Bem em cima da corda aqui. Essa força aqui eu vou chamar de força T, que é uma tração, né? E eu tenho que mais forças atuando aí? Eu também tenho uma força aqui, ó, do ponto de apoio. Ah, professora, mas naquela questão anterior, a professora não colocou essa força. Por que eu não coloquei? Porque a questão aqui
não necessariamente exigia que eu determinasse todas as forças que estivessem atuando, ela não exigia essa condição de equilíbrio. Mas como a barra tem peso e não é desprezível, ela está fazendo uma força sobre o ponto de apoio. Então, o ponto de apoio também vai fazer uma força sobre ela, tá? Só que, nesse caso aqui, por que a gente não considerou a soma do momento dessa força? Porque quando eu aplico a força sobre o ponto de apoio, o momento dessa força é zero. Lembra daquele exemplo que a gente fez antes? Então, o momento, quando não contribui para giro, para que aconteça um giro, um movimento de rotação, ele é nulo, tá? Quando a força não contribui para o giro, o momento é nulo. Aqui já não. Aqui eu tenho 2 eixos de rotação. Então, dependendo de quem eu vou escolher para eixo de rotação, o outro produz momento, tá? Então, eu tenho que representar aqui também uma força devido ao contato que essa barrinha vai ter com o ponto de apoio aqui, tá? Daí eu vou chamar essa força de N. Vamos chamar de N, força normal, tá? Força de contato. Vou colocar aqui N. Beleza. Aí a questão pede para representar as forças que agem na barra, são essas. A força peso devido ao peso da barra, a força de tração aqui para cima e a força N também aqui para cima, que é devido ao contato com o ponto de apoio. Aí a letra B pede para calcular a intensidade da força de apoio, essa aqui, e da força de tração no fio. A gente vai usar a mesma condição de equilíbrio de momento resultante igual a zero. Lembrando que nós temos 2 condições de equilíbrio, né? Então, como nós temos 2 coisas para calcular, nós vamos precisar sim das 2 condições de equilíbrio. Vamos começar pela primeira condição de equilíbrio, por essa daqui. Momento resultante é zero. Vamos lá, eu tenho que calcular o momento da força N, vezes a distância que ela está do eixo. Opa, chamar de momento da força N. Vou ter que calcular o momento do peso da barra, o momento da força T, e a soma desses 3 momentos tem que dar zero. Vamos lá. Como é que eu calculo o momento da força N? Eu faço o valor da força N vezes a distância que ela está do eixo. Agora a gente tem que definir quem vai ser nosso eixo. Vamos definir. Vocês querem um eixo aqui ou aqui? Se eu tirar a corda, o eixo vai ser o ponto de apoio. Aí ela giraria no sentido horário. Se eu tirasse o ponto de apoio, o eixo seria a corda aqui, o ponto onde está ligado com a corda. Aí ela giraria no sentido anti-horário. Então, eu tenho que definir um referencial, escolher alguém para ser o meu eixo, tá? Como a questão não está definindo, não é uma gangorra, eu tenho que definir. Vamos escolher, por enquanto, aqui como sendo o nosso eixo, tá? O ponto A vai ser o nosso eixo. Então, em relação a esse eixo, o momento da força N vai ser a força N vezes zero, porque a distância que a força N está do eixo é zero. Mais a força P vezes a distância. A força P eu sei o valor, né? Qual é o valor da força P? É 90 newtons. Que distância que ela está do eixo que eu escolhi? Eu escolhi o ponto A como eixo. Ela vai estar 2 metros. Depois eu penso no sinal. Agora, o valor da força T vezes a distância que a força T está do eixo que eu escolhi, 4 metros. Vamos olhar para o sinal aqui. Em relação a esse eixo, a força P vai fazer com que gire no sentido... Não vai girar, né? Mas se tivesse só a força P, giraria no sentido horário. Sentido horário é negativo. Então, aqui vai ser negativo. E a tração, se não tivesse o P aqui, a tração faria com que girasse no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Então, fica assim, tá? Igual a zero. Bom, agora resolvendo, eu tenho 0 menos 180 mais 4t, né? Igual a zero. Então, fazendo 4t igual a 180, o valor da minha tração na corda vai dar 180 dividido por 4, 90 dividido por 2, 45 newtons. Bom, para eu calcular a força normal aqui, ó, o que eu poderia fazer? Eu poderia resolver usando a mesma condição de equilíbrio e invertendo o eixo, colocando o eixo aqui no ponto B, né? Aí eu faria a normal em relação ao ponto B, a força-peso em relação ao ponto B, calcularia, somaria do mesmo jeito e encontraria o resultado da força normal. Mas,
tem um jeito mais fácil. Eu posso usar outra condição de equilíbrio. A outra condição de equilíbrio, lembra? É momento resultante igual a zero, mas também é força resultante igual a zero. Então, eu posso vir aqui, olhar todas as forças que estão atuando no meu sisteminha, somar e igualar a zero. Que forças eu tenho atuando aqui? O N, o peso e a tração. A soma delas tem que dar zero, mas não esqueçam que são vetores, né? Então, eu tenho que olhar o sinal. Opa, digitei errado aqui. Eu tenho que olhar o sinal. Vamos definir um referencial. Normalmente, nosso referencial é positivo para cima e negativo para baixo. Então, vamos dizer que o N e o T são positivos e o P é negativo. Agora sim, eu posso substituir os valores. O N eu quero descobrir. O peso eu sei que é 90. A tração eu calculei. Era 45. E a soma disso tem que dar 0. Então, eu vou ter que N menos 90 mais 45, né? Menos 45 é igual a 0. A minha normal também vai dar 45 newtons. Acontece isso por quê? Porque eu tenho o peso bem no meio, né? E a normal e a tração, elas estão em distâncias iguais em relação ao peso. Por isso aconteceu de terem o mesmo valor aqui, certo? Elas que estão equilibrando, na verdade, as duas somadas, 45 com 45, tem que dar o valor do meu peso aqui. Ok? Usamos, então, as duas condições de equilíbrio, momento resultante igual a zero e força resultante igual a zero. Certo?